Volume 643 do Histórico. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E por serem carnívoros, se transforma para a categoria de animal irracional, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o irracional é feroz, porque está ligado à energia magnética. E o magnético é que faz as feras bravias, como as cobras são bravias. Assim é a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o animal carnívoro, como todos os racionais são carnívoros, se transforma para a categoria de animal irracional, porque estão ligados à energia magnética, por isso são ferozes. E o animal mais manso é o chimpanzé, que aprende tudo que todos ensinam. A fase do pensamento terminou em 1935 e causou enfraquecimento do pensamento de todos os pensadores. E causou a falência do pensamento de todos os pensadores. E causou a falência moral, física e financeira de todos os pensadores. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, só raciocinando. E não sentiram essas mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que foram as mudanças das energias. Porque quem comandava antes a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Hoje quem está comandando a energia da natureza é a energia racional, a energia que vai desmaterializar a glândula pineal que está materializada no istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque são do mundo racional, não são daí dessa deformação e transformação racional, todos cheios de defeitos, todos cheios de cacoetes. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Todos têm que raciocinar para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque raciocinando volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A natureza mudou de fase, por isso tudo mudou e mudou o seu comportamento, tanto assim que no Rio Grande do Sul houve uma grande seca, e depois veio uma grande chuva em que as casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso, houve uma grande seca que matou muitos peixes e muitas aves aquáticas e outros bichos ferozes. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E no frio da América do Norte, frio de matar. E até hoje está chovendo geada na América do Norte. E grandes terremotos, furacões, tufões, tornados aonde chega derrubam muitas casas. E no Rio Grande do Norte, terremotos, coisa que nunca se deu no Brasil. Em São Paulo, tremor de terra, coisa que nunca se deu no Brasil. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão indo à falência. Por que terminou a fase do pensamento em 1935? E de formas que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão indo à falência, e tem existido falências diversas. E a natureza apertando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e conheçam a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí na classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar.
Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque é inimigo do pensador. E por causa disso, quantas mortes têm existido dos pensadores no mundo inteiro? Desastres de avião, desastres de trens, desastres de carro. Morrem muitos pensadores nesses desastres. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por terem raciocínio. E muitos colocando os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional, todos apelando para tudo. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruído por essas doenças incuráveis para todos passarem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. Para ver que há milhões de milênios vem preparando a humanidade, porque não esqueceu da humanidade, porque sabem que não são daí do chão, são do mundo superior, do primeiro mundo, o mundo racional, não são daí dessa deformação racional e imperfeição. Todos são imperfeitos, cheios de defeitos, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O seu verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Se fosse daí do chão, ninguém morreria, apesar que todos nasceram do chão. São os vegetais com forma de animais carnívoros. E por serem carnívoros, se transformam em animal irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E de forma que se transformam de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar para o seu estado natural e estão fazendo por onde? Uns colaborando com o mundo racional e outros andando até com os livros nas mãos, noite e dia e noite, para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a vida teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E aí está o fim, provado e comprovado, com base, com lógica, com finitos e transfinitos. Está aí a solução da vida definida e definitiva, porque tudo que tem princípio tem fim. A vida teve o seu princípio e teve o seu fim, porque todos são mortais. A vida da deformação e imperfeição racional. Tudo isso porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos está no primeiro mundo, o mundo racional. Lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E é para lá que todos querem ir, porque aqui são corpos em conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza apertando todos para que todos passem a raciocinar. É por isso que a vida está desvalorizada. O dinheiro não tem mais valor porque terminou a fase do pensamento em 1935. E o dinheiro foi feito por antigos atrasadões, está imperando a destruição dos pensadores. Porque a base da vida é o dinheiro. Quem tiver come, quem não tiver não come. E a fraternidade só existe no nome, porque se a fraternidade existisse não morreria ninguém de fome.
A fase do pensamento terminou em 1935. E assim é esse mundo, todos vivendo desconhecidos de si mesmo. Ninguém se conhecia, ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê que todos assim são. Ninguém sabia de onde vieram, ninguém sabia quem são e o porquê que assim são. E de onde vieram e para onde vão e para onde iria, se não tivesse conhecimento da cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E iam se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. E o mundo passando por essa transmissão, e sem ninguém saber o porquê dessa maldição, porque está tudo muito caro, o dinheiro perdeu o seu valor, está brilhando a inflação. O mundo está passando por horas difíceis, por horas intolerantes, porque todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque não são desse mundo, são do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. O mundo está passando pela pior história de sua existência, porque não há quem esteja aguentando a vida como está, tudo porque a vida chegou no seu fim. Por isso todos são corpos de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A vida para quem vive de ilusões parece um mel, para quem vive de ilusões. Vivem iludidos pela vida muitos materialistas. Só na realidade a vida não tem nada de ilusões. E os iludidos são os perdidos, porque um iludido crê em tudo, e a crença é do caduco, a fé é do traidor, e a esperança é a última que morre. Está com a esperança disso, está com a esperança daquilo. E vem a morte e acaba a esperança. É por isso que a esperança é a última que morre, e fica aí para enganar os que vivem de esperança. Se a esperança valesse, ninguém morreria, porque a natureza tem recursos para tudo. Na natureza e na flora marinha tem recursos para tudo e ninguém vê. E quem sabe se tratar, a vida vai longa. Agora quem não sabe se tratar, a vida é curta. A vida só é boa para quem sabe viver, quem é racional. Quem raciocinar vence os problemas da vida, porque está ligado à energia racional, está ligado à natureza, é favorecido pela natureza, é amparado pela natureza, é protegido pela natureza, é orientado pela natureza e é guiado pela natureza, porque está raciocinando. E no raciocínio está a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no pensamento causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo, não sabendo o dia de amanhã. Volume 644 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E como são carnívoros, se transformam para a categoria de bicho racional. São as transformações naturais da natureza, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza está assim com esse comportamento, porque entrou a fase racional para desenvolver o raciocínio de todos, para que todos voltem, para todos voltar ao seu estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. Chegou a hora de todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural, por isso está aí a energia racional comandando a natureza. Energia essa que vai desmaterializar a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional,
está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado de origem, porque o natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e causou o desequilíbrio e a mortandade dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por estarem vivendo artificialmente. E todos que vivem artificialmente como vive. A humanidade não tem condições de sentir as mudanças das energias, porque quem está governando agora é a energia racional. E antes quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. Hoje quem está governando é a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está desmaterializando a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural, botando o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e voltar para o mundo racional. Porque ninguém está mais aguentando o arroz que a natureza está dando em todos. Tudo isso por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. E por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. E em Santa Catarina, que também não tinham nem água para beber. E aquela grande seca no Pantanal do Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. Até hoje está caindo geada, chuva de geada. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. E é por isso que tem existido uma infinidade de falências no mundo inteiro. E aqui no Brasil tem existido muitas falências. Tudo isso porque os juros no banco aumentaram. E a natureza apertando os pensadores de uma forma tal que muitos não estão aguentando e outros sim. E por isso está aí, salve-se quem puder e se puder, porque a violência e os sequestros estão na ordem do dia. E os assaltos e as roubalheiras não cessam, porque está aí a violência. Estamos na era do fogo e todos são rendidos pelo fogo. Na era de salve-se quem puder e se puder. O dinheiro foi inventado por antigos atrasadões, não sabiam o efeito que causaria com o tempo, está destruindo a humanidade, está destruindo a civilização. Por isso as guerras não cessam e a natureza arrochando os pensadores cada vez mais. Uns estão aguentando e outros não. Muitos acabam se suicidando, porque não aguentam os arroxos da natureza, para que todos passem a raciocinar o mais depressa possível. E assim todos que conhecem a racionalização dos povos querem voltar para o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí na classe de animal racional, por terem raciocínio. Porque está ligado à natureza, está amparado por ela, está guiado por ela, está orientado por ela e guardado por ela. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando que todos passem a raciocinar e por isso falam em raciocínio e não sabem o porquê. O raciocínio é a peça vital do mundo racional, a peça vital da vida eterna, porque quem raciocina sabe que é um candidato a ir para o mundo racional, um mundo em que todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
E assim é o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Esse aqui é o verdadeiro Deus, não são estes aí inventados pelos donos da terra. Cada religião tem a sua Bíblia, diferentes umas das outras. E todos que conhecem cultura racional estão aflitos, fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, colaborando de todas as formas, de todos os jeitos, porque quer voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque não aguenta essa vida daqui do chão que todos sofrem sem recuperação. E por isso todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Porque sabem que estão fora do seu verdadeiro estado natural, e por isso ninguém sabe dizer o porquê todos assim é, o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabe dizer o que é necessário saber, o porquê que assim é, deformado, cheio de defeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural. E por isso colaboram de todas as formas, de todos os meios e de todas as maneiras. E o natural tudo é, e por isso são corpos de energia e vida eterna com seu progresso de pureza. É para lá que todos querem ir, porque ninguém está aguentando a ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. E no tempo em que ninguém tinha instrução, eram guiados pelo temor. Por isso criaram inferno, purgatório, céu, porque naquele tempo ninguém tinha instrução. E o Brasil será o celeiro do mundo e da cultura, porque todos querem voltar ao seu estado natural. Tem primeiramente encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos, todos em atritos consigo mesmo, sem saber o dia de amanhã. No mundo ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza está dando em todos. O povo não está aguentando os arroxos da natureza. O mundo está passando por horas difíceis e por isso estão todos agonizando. E a natureza vem preparando todos os pensadores para passarem a raciocinar. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando o seu povo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E sendo destruído por doenças incuráveis e morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Hoje todos os imunizados vivem alegres, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o dinheiro foi inventado por antigos atrasadões que não sabiam do efeito dele que vem destruindo a civilização. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, a vontade é essa. Estão fazendo por onde, colaborando com o mundo racional, para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. E agora sabem, o estado natural não é esse que aí está. O estado natural de todos é o mundo racional. Aí na Terra são cheios de defeitos e cheios de cacoetes e deformados nessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, a vontade é uma só, voltar para o seu estado natural. Volume 645 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por tudo se transformar, essa é a causa, porque não há efeito sem causa, porque somos carnívoros.
Se transformamos da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque todos são bichos, e por isso todos são cheios de defeitos nessa deformação racional. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. E tem que raciocinar para resolver os problemas da vida. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Este ano que entra é pior do que passou, porque a inflação vai aumentar muito mais, vai tudo ficar mais caro e o dinheiro perdendo seu valor. E por isso já estão fazendo notas até de 1 milhão de cruzados. Tudo que o pensamento fez está a caminho da falência, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Então todos os feitos do pensamento vão falir, porque a natureza não está alimentando mais o pensamento e a imaginação, de formas que os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento. O pensador perdeu o direito de viver, e por isso está essa mortandade no mundo inteiro dos pensadores. Sequestros, violência e terrorismo. Os que estão com os livros nas mãos passarão por cima de tudo isso sem sentir, mas continuará a falência do pensamento. E não sentiram as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. E a mudança de fase causou um vazio dentro da mocidade. Esse vazio fez com que todos preenchessem com tóxicos e entorpecentes, e cocaína e com maconha. Essa é a causa da rapaziada estar envolvida com tóxico, porque não há efeito sem causa. E a natureza está apertando os pensadores para que os pensadores desmaterializem a energia do mundo racional, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta pela cultura racional, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É por isso que estamos na classe de animal racional, por sermos do mundo racional. Porque viemos para essa deformação e transformação do mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que a humanidade conheça a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruído pelo sofrimento para encontrar a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o dinheiro foi inventado por antigos atrasadões e por causa do dinheiro se faz tudo, se rouba, se mata. Causou o dinheiro a destruição do civilizado. Por quê? Por causa do dinheiro se faz tudo que não deve. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, botando livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, e botando os livros debaixo do colchão
Para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, sonhar com o mundo racional. Para ver que o mundo já passou por várias etapas. Primeiramente, nascemos do chão e passamos pela fase de monstros. Depois passamos pela fase de selvagens e depois pela fase da civilização. E agora a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estamos nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para voltar ao seu verdadeiro estado natural, apelando para tudo, para todos os meios. Tem muitos que vivem até com os livros nas mãos, porque sabem que a natureza está sendo governada pela energia racional. E quem está sendo governado pela energia racional está sendo orientado pela natureza, amparado por ela, orientado por ela, guiado por ela e orientado por ela. Ninguém pode ir contra a natureza, porque todos dependem dela para viver. Todos dependem dessa parte. 7 partes do que assim são: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Animais de 2 classes, animais irracionais e animais racionais, porque têm raciocínio. Os irracionais perderam a oportunidade de terem raciocínio. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação em imperfeição racional. E todos os feitos do pensamento estão a caminho de sua liquidação, porque acabou-se a fase do pensamento. Essa é a causa que terminou em 1935. Então, de bicho racional se transforma para bicho irracional. São as transformações naturais da natureza, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se transformarão da categoria de bicho racional, porque são carnívoros, para a categoria de bicho irracional. Aí vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional. A natureza está trabalhando para quando voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E aqui na Terra somos escravos da natureza, temos que trabalhar para viver. Porque somos deformados nessa deformação natural da natureza. Cheios de defeitos. Não há esse que não tenha um defeito, não há esse que não tenha um cacuete. E depois de velhos esperam o quê? Esperam a morte, sendo destruídos pelos males naturais da natureza. Volume 646 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver porque a fase do pensamento terminou. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra e se transformarão para as classes de animal irracional. O irracional é bravio porque é feito pela energia magnética. A cobra é bravia. Os outros animais são bravios, porque são feitos pela energia magnética. São feitos pelo mal e são maus. E o mundo atravessa a pior história de sua existência, porque a vida não vale nada. E por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Pelas doenças incuráveis, que é o AIDS, que é o câncer, e o mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Mas ninguém julgava assim. Pensava que a vida era essa mesmo, nem vendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém.
O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio tem responsabilidade com a vida. E por isso a energia que está aí materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, com doenças incuráveis. E o mundo está passando por essas grandes enchentes, porque a humanidade está custando a conhecer a cultura racional, porque estão na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque somos de raça racional, e por isso que estamos nessa categoria de animal racional, porque todos têm raciocínio. E esse raciocínio é do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. As chuvas são coisas naturais da natureza. Os pontos mais baixos sofrem muito, os pontos mais altos sofrem pouco. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. A chuva é uma coisa natural da natureza, porque a seca ninguém aguenta, todo lugar seco é por falta de chuva. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo. O mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, e estamos no fim do mundo. Porque todos sabem de onde são, por que ascensão, de onde vieram e para onde irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não estão aguentando a vida da matéria, porque a vida da matéria é um conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a natureza está apertando os pensadores para deixarem de pensar e passarem a raciocinar, e é o que muitos estão fazendo. Os mais inteligentes já estão raciocinando, porque no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos, e é por isso que as guerras não cessam, porque estão sempre em conflitos. E o AIDS e o câncer são duas epidemias da natureza, e o pensamento, como terminou a fase do pensamento em 1935, não consegue descobrir remédio para o câncer e nem para o AIDS. Hoje estão em uma fase em que a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. A fase do pensamento terminou, como terminou a fase dos monstros e a fase de selvagens. Agora estamos na fase da civilização. E agora passamos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional? Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e é por isso que está aí essa grande mortandade dos pensadores no mundo inteiro. Estamos atravessando a era do fogo, todos são rendidos por arma de fogo. Aí estão as roubalheiras,
o assalto a bancos, o assalto a casas de famílias rendidos por arma de fogo. Estamos atravessando a fase de salve-se quem puder e se puder. Na era do fogo, todos são rendidos por arma de fogo. As famílias são rendidas por arma de fogo. Os bancos são rendidos por arma de fogo. Os sequestros são rendidos por arma de fogo, assaltos a bancos rendidos por arma de fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. E daí surgiu essa fase de salve-se quem puder e se puder. E o mundo está pegando fogo, porque estamos na era do fogo, é guerras por todos os lados, é mortandade por todos os lados. Porque acabou a fase do pensamento em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está essa grande calamidade entre a humanidade. O terrorismo que todo dia ele existe, a violência, os sequestros, tudo feito por arma de fogo. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. No Rio Grande do Norte, tremor de terra. Em São Paulo, tremor de terra. O Sol foi feito pelas virtudes perdidas dos racionais. A Lua foi feita pelas virtudes perdidas da Terra e por isso a Lua é magnética. A Terra foi feita por essa deformação e transformação racional. E a água foi feita pelas virtudes do homem. O homem representa a água e a mulher representa a lua e por isso regula com ela. E por isso a mulher é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos, porque é mais magnética do que elétrica. O pensamento é elétrico e a mulher é magnética, por isso a mulher regula com a lua. É por isso que o casamento existiu. No tempo do casamento ninguém tinha instrução e todos eram guiados pelo temor. Então fizeram o inferno, céu, purgatório, anjo. A pessoa cometia um erro qualquer e diziam logo, não faça isso que sua alma vai para o inferno. E ninguém tem nada disso, ninguém tem alma. A alma é uma palavra cabalística, como o pensamento que não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, mas o raciocínio não deixa. E o mundo passando por essas calamidades todas e ninguém sabe o porquê. Porque ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê que todos assim são. Ninguém sabe o porquê de onde vieram. Ninguém sabe o porquê de onde todos vão. Ninguém sabe o porquê para onde todos irão. E o mundo é um mundo desconhecido de todos. Ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê todos assim são. Ninguém sabe o porquê de onde vieram, ninguém sabe o porquê para onde vão e ninguém sabe para onde irão. Para onde vão? Para as classes inferiores. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca que não tinham nem água para beber. E em Santa Catarina que também não tinham nem água para beber. Hoje todos que já passaram a se conhecer só têm vontade de voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, a definição da vida. Na fase do terceiro milênio, está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí todos nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que o mundo vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E sendo destruídos por essas moléstias incuráveis, porque perderam o direito de viver, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Hoje todos estão ansiosos porque passaram a se conhecer. E sair daqui para fora, porque passou a conhecer o seu verdadeiro mundo,
que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Passaram a conhecer o seu mundo e todos querem voltar para ele, e por isso está aí a fase do terceiro milênio, a fase do desencanto desse mundo encantado. Mas muitos achavam que o mundo não tinha solução, que o mundo não tinha princípio nem fim, e aí está o fim. Esse é um mundo balofo, porque todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por isso é um mundo balofo, muito bonito por fora e intragável por dentro. E é por isso que todos vivem de aparências. Aparentam que são budistas, mas só na aparência. Aparentam que são de Alá, mas só nas aparências, não são nada. Aparentam que são de Maomé e não são, só na aparência. Porque todos vivem de aparências e as aparências é que brilham no mundo. A aparência brilha no mundo inteiro. Pensa que a pessoa é uma coisa, mas é outra muito diferente. Há milhões de milênios todos vêm procurando conhecer o mundo em que vive e nunca conseguiram descobrir o mundo em que vive. E por isso ninguém nunca soube o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecesse cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. O mundo está passando por uma fase triste de sua história. E tufão é uma coisa natural da natureza, e furacão é uma coisa natural da natureza, e tornados é uma coisa natural da natureza. Terremoto é uma coisa natural da natureza e vulcão é uma coisa natural da natureza. Porque a terra por baixo é fogo por cima que é o sol queimando e é fogo por baixo do chão. E por isso estavam encantados nesse mundo sem saber o porquê que assim são, sem saber de onde são, sem saber de onde vieram, sem saber para onde vão, sem saber para onde iriam. E por baixo da terra é carvão, porque o sol não conseguiu atingir essa profundidade. E o carvão é que faz o petróleo, e o petróleo se transforma em gasolina. E esse é o mundo dos encantados. O encantado é aquele que não sabe o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram, para onde vão e de onde são. São de onde? Do mundo racional, que é o primeiro mundo. O primeiro mundo todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.